Bom, então boa noite a todos que estão aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES. 5º encontro, pensar que esses dias a gente estava se organizando para montar um grupo de estudos. O grupo é aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Hoje a gente fala sobre o tema Introdução ao Sistema de Escrita da Libras, a Sign-Writing, que será abordada pelo professor Rubens Ramos de Almeida. Ele é da Secretaria Estadual de Educação do Maranhão. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, rosto redondo, olhos castanhos escuros. Eu estou com um óculos marrom mais escuro na parte superior e na parte inferior mais claro. Eu estou usando uma blusa preta com um lenço colorido, um batom vermelho e 3 brincos pequenos em cada orelha. Atrás de mim, na verdade, eu estou usando um efeito do Google Meet, né? A gente vai ter um efeito de uma sala com um livro, uma janela e a chuvinha caindo atrás. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, em Porto Seguro. Eu sou mestra em letras, graduada em letras português, em letras Libras, pedagogia e normal superior. Eu sou especialista em Libras, em supervisão escolar, em educação à distância e em atendimento educacional especializado. Eu estou também como chefe da subseção de atendimento educacional especializado aqui na UFSB. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos no 5º encontro do GELES, que é um grupo que almeja congregar professores e acadêmicos da área de letras e educação, tradutores, intérpretes, pessoas surdas e não surdas e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais, tais como aspectos linguísticos, contato de línguas, bilinguismo, aquisição de segunda língua, aquisição da língua brasileira de sinais, oralidade e escrita da língua de sinais, políticas linguísticas voltadas às pessoas surdas, tradução, interpretação, processo de ensino e aprendizagem como primeira e como segunda língua, além da gente conseguir gerar orientações científicas e desenvolver ações de extensão, tais como apresentação de trabalhos em eventos, organização de seminários. O grupo desenvolve oficinas de capacitação para alunos e daqui uns dias também para professores que ensinam língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos, cursos de Libras que a gente já teve e vamos ter mais, cinema comentado, que é mais um projeto que a gente tem e que se encerra em dezembro, e que são eventos que são ofertados a discentes, servidores e a comunidade em geral, tá? De acordo com o que a gente tem no Decreto 5626, lá no artigo 14, quando ele fala que as instituições federais de ensino devem usar e difundir a Libras, tá? Bom, o grupo, ele atua também como meio de promover o uso e a difusão da Libras, como eu disse, contribuindo também para a formação de professores bilíngues que colaborem para o processo de educação bilíngue de alunos surdos no sistema educacional brasileiro. Eu quero agradecer também a presença das tradutoras e intérpretes de Libras língua portuguesa, a professora Bianca Lorena Rodrigues Costa, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, a professora Cristina Pereira de Paula, da Secretaria Municipal de Montes Claros, em Minas, e Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, a professora Leidiane, que também é da Unimontes. O evento vai ser gravado e a cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube, o Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta assim que tiver algum conteúdo novo, tá, que a gente publicar, e deixe seu like. Durante o nosso evento, a gente pede que, para a gente conseguir visualizar melhor a participação de vocês, que vocês ou levantem a mão para se manifestar oralmente, a mãozinha que tem no Meet, ou que escrevam no chat e coloquem na frente da escrita a hashtag GELES, tá bom? Até o final do evento, a gente terá também o link da frequência disponível no chat. E para a gente dar início ao nosso 5º encontro do GELES, eu convido o professor Rubens Ramos de Almeida.
Ele é especialista em Libras pela Unicoimbra. Ele é especialista em gestão de projetos pela Unicoimbra. Especialista em MBA em Administração e Marketing pela Uninter. É licenciado em Pedagogia pela Uninter. E atualmente ele é tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, e professor de escrita da Libras no sistema Sultan Sayuwriting, do quadro efetivo da Secretaria de Educação do Governo do Estado do Maranhão. Ele é idealizador e coordenador do projeto Escreva em Libras Maranhão, que daqui a pouco ele vai falar mais para vocês. Ele é vinculado ao Núcleo de Estudos Linguísticos NEL, do Centro de Ensino e Apoio à Pessoa com Surdez, professora Maria da Glória Costa Arcangeli, do CAS Maranhão. Ele é integrante do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, e ele possui experiência na coordenação pedagógica de cursos de Libras nas modalidades presenciais e à distância, com gerenciamento pela plataforma Moodle, e em comunicação visual, com ênfase na produção de mídias digitais para a comunidade surda. O professor Rubens abordará o tema Introdução ao Sistema de Escrita da Libras Sayuwriting. Seja muito bem-vindo ao UFSB, professor Rubens, fique à vontade. Muito obrigado, Daniane, pelas considerações. Primeiro, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de descendência afro, de cor parda, os cabelos curtos, utilizo óculos, estou usando uma camiseta com os símbolos do meu sinal, em escrita de sinais, e também a logo do projeto que a Daniela acabou de mencionar, que é Escreva em Libras, que ela falou que eu vou falar, eu não tinha intenção de falar, mas eu falo um pouquinho do projeto também. Para mim é uma honra, é um enorme prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu só tenho que agradecer principalmente a Daniane, que me estendeu o convite para participar dessa palestra, desse diálogo que nós teremos hoje, e principalmente por participar também do GELES. Ela fez o convite e eu tenho a alegria de estar com vocês fazendo esses trabalhos, como ela muito bem descreveu no começo, né? Então, são muitos trabalhos que já foram desenvolvidos, que estão acontecendo, e parabenizar o GELES por todas as conquistas, mais uma conquista recente, que é o laboratório, né, o projeto de extensão, que é o laboratório Labs Libras. Então, parabéns ao GELES, porque temos mais trabalho, né, que vai contribuir para a sociedade, para a comunidade surda, e ainda hoje ouvimos aqui, de antemão, da Daniane, mais uma conquista, que é uma chamada para a produção do livro, então, chamada para construir capítulos, né, e eu gostaria também de participar, quem sabe, né, pode escrever um pouco sobre o que vai acontecer, não sei se vai permitir esse tempo, que a gente vai aplicar o curso de escrita de sinais, que vai começar no mês de outubro, e talvez a gente possa até produzir, não sei, me corrija se eu estiver errado, né, talvez a gente possa escrever sobre os resultados que nós vamos colher do curso de escrita de sinais em outubro. Estou certo, né? Tomamos desse rumo. Então, eu gostaria muito de já ter essa oportunidade de escrever sobre esse curso. A professora Daniela já me apresentou, então, sem delongas, vamos falar um pouquinho, vamos conversar. Gostaria muito de ter a participação de todos, de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, como a Daniela já mencionou, colocar no chat, ou pode também ligar o áudio, e se for, também se desejar, se for surdo, principalmente, se quiser fazer também em Libras, pode interromper a palestra, não tem problema nenhum, que a gente para, e vamos tentar dialogar, sanar as dúvidas, quiserem fazer complementações, fazer correções também, se eu estiver falando alguma coisa que não esteja no direcionamento correto, podem, por favor, me fazer as correções, tá? Já foi falado o tema, e vocês podem visualizar aqui, lá embaixo do tema, nós visualizamos aqueles símbolos ali, parecem símbolos, né? Nós chamamos de grafemas, que é justamente a escrita de sinais pelo sistema Sayuwriting. Vou falar um pouquinho do nome, que é um pouco diferente. Vocês percebem que ele está até em negrito, porque é uma palavra estrangeira, né? Está dentro do estrangeirismo. A origem dela é do inglês e é, na verdade, uma junção de duas palavras. Que a primeira palavra é sign, que significa sinais, e a outra palavra é writing,
que significa escrita. Então, é o que equivalente para o nosso português como escrita de sinais. Tem a questão também da pronúncia, tem várias formas de pronunciar, né? Eu pronuncio como Sain Warin, a gente escuta muitas outras pronúncias, Sain Warintin, mas são pronúncias, porque é uma palavra que não pertence ao nosso vocabulário português, e eu procuro pronunciar mais próximo de um nativo, que utiliza mais o termo Sain Warin, mas fiquem à vontade da pronúncia, ou melhor ainda, escrita de sinais. A palavra escrita de sinais ela é muito abrangente, porque não existe só o sistema Sain Warin como uma escrita de sinais, existem outros sistemas, que nós também iremos conversar um pouquinho sobre eles, pelo menos os sistemas que foram criados aqui no Brasil. Não vamos entrar no mérito, não vamos adentrar muito dos outros sistemas criados em todo o mundo, porque foram muitos sistemas criados. Então, só para citar, o primeiro que nós temos assim registro histórico, o primeiro idealizador de um sistema, né, que ele queria registrar os sinais, foi Roch Ambroise Barbier. É um nome diferente, né, é um nome francês, embora ele não é francês, é de uma ilha caribenha, e ele, em 1825, publicou o segundo livro, que abordava o registro da escrita. Então, ficou como sistema de escrita Barbier. O sinal dele é isso aqui. Não sei se dá para perceber. Esse é o sinal de Barbier. Parece sinal de filho, mas com as duas mãos fazendo esse movimento. Ele foi, na literatura que nós temos registro, foi o primeiro a querer registrar as línguas de sinais, a língua de sinais francesa. E são muitas, depois de então foram muitas escritas, mas vamos falar apenas de 4, falar de forma resumida, vamos tentar ser mais sucinto possível e destacar o sistema que é o sistema Sain Warin. Eu gostaria de fazer agora a Dilza, pode falar, Dilza. Fique à vontade. Desculpa, eu gostaria de fazer uma pergunta referente a esse início seu aí. A escrita, né, do português, a escrita, de uma forma geral, veio com a necessidade de comunicação. No caso da escrita de línguas de sinais, ela veio pela mesma necessidade de se escrever a língua de sinais? Perfeito, perfeito. O que acontece, Dilza? A língua portuguesa, ela não dá conta, ela não abarca, principalmente por causa das modalidades. Então, nós temos as línguas de sinais, que tem a modalidade visoespacial, e as demais línguas orais. Então, a modalidade delas, por serem diferentes, ela não comporta. Tanto é que nós temos o sistema de glosas, que você já deve ter lido, né? Talvez visto alguns livros, algumas publicações com o sistema de anotações em glosas. Só que ele não dá conta por causa das nuances das línguas de sinais. Por exemplo, as línguas de sinais, nas pesquisas linguísticas, elas têm o mesmo nível linguístico. Temos fonemas e temos os morfemas. Então, as línguas de sinais têm o que nós chamamos de parâmetros fonológicos, que é o registro para se construir um sinal, um termo, um morfema, tem que perpassar pelos parâmetros fonológicos. E o português, ele não consegue, ele não dá conta de fazer os registros desses parâmetros fonológicos, por causa exatamente da modalidade, então devido à necessidade. Tanto que nós temos várias publicações que mostram pesquisas empíricas que foram feitas na prática. Inclusive, tem uma publicação que a gente até disponibilizou para vocês, que foi feito por aqui mesmo, da Universidade Federal do Maranhão, tive a oportunidade de participar, que foi uma intervenção na escola bilíngue, que vamos falar um pouquinho. E nessa intervenção, falando da nossa experiência própria, né, que nós adquirimos, com as crianças surdas da escola bilíngue, eles conseguiram, de forma intuitiva, fazer leitura e produção escrita da escrita de sinais, enquanto eles não conseguem fazer da língua portuguesa. Então, eles têm dificuldade em fazer a aquisição da língua portuguesa na modalidade escrita. Eles não conseguem fazer no mesmo ritmo como uma criança ouvinte,
porque exatamente devido às modalidades, o canal de recepção ser diferente, então eles encontram certas barreiras, dificuldades. E a escrita de sinais, ela facilita, porque ela escreve de forma direta os parâmetros fonológicos. Então, uma criança surda que nunca viu, e nós fizemos esse teste, nunca viu o sistema Sign-Wiring, ele conseguia fazer deduções do que estava escrito. Ou seja, nós nem precisamos ensinar. É claro que ele não vai fazer de forma perfeita, ele vai ter algumas falhas, porque eles não conseguem entender todos os grafemas, mas eles conseguem fazer de forma intuitiva, porque está registrado na própria língua deles, e não na língua, que seria a segunda língua deles, está na língua nativa, que eles recebem, né, que tem esse conhecimento. Então, realmente você está certo, é por causa da necessidade. Muito obrigada. Imagina. Teve também uma outra pessoa que levantou a mão. Fui eu, é porque, assim, eu comecei a leitura dos textos justamente com essa mesma dúvida de Dilsa. E aí eu encontrei uma fala num texto de Capovilla, acho que é Capovilla, se não me engano, que foi muito pertinente e abriu o meu horizonte para esse pensamento, né? Porque eu fiquei perguntando, qual a necessidade de uma escrita? Como é? Por quê? E, assim, eu sempre inicio criando vários questionamentos. E essa fala dele que ele fala, que enquanto a criança ouvinte pode fazer o uso intuitivo das propriedades fonológicas naturais de sua fala interna em auxílio à leitura e à escrita alfabética, a criança surda não. E essa fala, para mim, foi um ampliador de horizontes para perceber a importância do Signwriting, né? Muito bem, Márcia, exatamente. E nós temos muitas produções, muitas publicações que defendem a utilização do sistema. E, assim, uma coisa que é importante destacar, o sistema Sign-Wiring, ele não veio substituir o português, de forma alguma. Até como a Daniane comentou lá, citou o decreto 5.626, que regulamentou a lei 10.436, a língua escrita, a modalidade escrita do português, ela precisa ser ensinada para o surdo, porque eles vivem numa sociedade a qual a língua majoritária é o português. Então, eles precisam desenvolver o português. Mas a escrita de sinais, ela vem para ser um suporte pedagógico, um suporte didático. E nós fizemos essas experiências, assim como a primeira pesquisadora, que nós vamos falar um pouquinho dela, que é a Mariane Stampfli, ela fez essas pesquisas lá desde o TCC dela, do trabalho de graduação, depois do mestrado, doutorado, e foi comprovado, e não só ela, muitos outros pesquisadores, que a criança surda, ela consegue fazer a aquisição do português melhor, de forma mais fácil, utilizando o Sign-Wiring como essa estratégia. É formidável, é fantástico como a criança surda ela consegue desenvolver melhor ao fazer a utilização desse recurso. Ok? E já que nós estamos falando desse recurso, vamos tentar fazer a leitura. Eu fiz a tradução desse título que nós temos aqui, para a escrita de sinais, e todos os slides vocês vão perceber que eu fiz a tradução dos subtópicos. Então, todo subtópico eu queria colocar ali uma tradução, para vocês estarem acompanhando como é que é feito isso na prática, embora que a nossa palestra, nossa conversa, ela vai ter mais um teor teórico, vamos falar um pouco mais de teoria, mas lá no final da nossa conversa a gente vai ver um pouquinho mais da prática, utilizando a ferramenta que fazemos para produzir essa escrita, que se chama SignPoodle. O sinal de SignPoodle é esse aqui. O software SignPoodle. Então, vamos aproveitar e falar um pouquinho das características desse sistema, comparando um pouco com o nosso sistema que nós utilizamos de escrita, que é o sistema latino. Por exemplo, a escrita de sinais, diferente do português, ele não é escrito de forma linear, não é como se fosse escrevendo em linhas, que a gente começa da esquerda para a direita, em linhas, né? A gente faz, escreve, terminou ali, aquela parte aí vai para uma outra linha. A escrita de sinais, não, ela não é linear, ela é feita de forma vertical, ou seja, como se fossem colunas, e é de cima para baixo. Então, a gente começa lendo o primeiro grafema, ou símbolo. Vocês conseguem visualizar meu mouse, que está passando bem por cima aqui? Dá para perceber? Consegue ver o mouse? Não. Não consegue ver o mouse? Não, o mouse não. Eu consigo ver, né? Mas vocês não. Já tá? Mas, Bianca? Fala, Bia. Cris já entrou? Que eu não tô vendo ela. A Cristina já está interpretando. Estou aqui. visualizando ela.
Ah, mas vocês conseguem identificar, né? Eu não consigo também dar um zoom. E se eu tirar ele, deixa eu ver aqui, se eu consigo fazer algo que vai ajudar a visualizar melhor. Se eu tirar ele daqui, deixa eu ver como é que vocês vão visualizar. Vai ficar muito longe, né? Para vocês. Tá longe, né? Tá. Se for para ficar o tempo todo, sim. Se for só para mostrar alguma coisa e depois você voltar, dá. Deixa eu tentar pegar ele. Eu vou pegar ele agora, porque eu quero destacar isso para vocês. Ó. Eu estou dando um zoom, estou aumentando ele. Pronto, vai ficar mais fácil. E aqui eu volto na... Ah, não, estou fazendo isso no outro, perdão. Bora agora. Desculpa, agora eu acho que vai dar certo. Pronto, eu aumentei. Sim. Eu estava fazendo no slide do meu computador. Pronto, eu aumentei. Esse primeiro aqui, lá em cima, é esse sinal aqui. Vamos fazer a leitura dele. É esse sinal. Para introdução. Esse de baixo é isso aqui. Que é o equivalente à aprendizagem, né? Aprender, aprendizagem. Aí vocês podem perguntar, mas ali no tema não tem aprendizagem. Eu fiz uma tradução e a tradução, ela tem uma estratégia, uma possibilidade de fazer acréscimos, omissões, porque nós fazemos a tradução, a interpretação, não necessariamente do que está escrito no pé da letra, mas do sentido. A gente vai mais para o campo semântico. E a estratégia de utilizar complementações, acréscimos, é para ajudar no público-alvo surdo, para facilitar o entendimento. Então, começo fazendo introdução à aprendizagem. Vou diminuir agora. Vou pegar o próximo, vou aumentar. Deixa eu voltar para vocês para ver como é que vocês estão visualizando. Acho que está dando para ver, né? Tá esse certo. aqui, de cima, lembrando, de cima para baixo, então é esse sinal aqui, que é equivalente a sistema. Então percebam como é muito intuitivo, ó. Minha mão está seguindo a seta, né? Ela faz isso aqui. Tem um asterisco que a gente vai depois ver que esse asterisco significa que as minhas mãos tocaram, tiveram um toque, fizeram esse movimento. O embaixo, ele está desse jeito aqui, que é o equivalente para escrever, escrita. Eu percebo que eu não fiz escrever assim, eu fiz ele desse jeito. Foi intencional, porque escrever dessa forma aqui seria como se estivesse escrevendo em português, porque eu estou fazendo o movimento da esquerda para a direita, como se estivesse escrevendo em linhas, né, de forma linear. E uma vez que a escrita de sinais não se faz desse jeito, ela é feita assim, em colunas, então eu faço a grafia de cima para baixo. Então foi intencional mesmo, foi uma adaptação para a escrita de sinais. A terceira coluna, vou aumentar ela, tentar não fazer muito grande para não dificultar a visualização. É esse aqui, corresponde a esse sinal, que é o sinal que utilizamos para próprio, que pertence. E o de baixo é esse aqui, muito icônico. É muito fácil, é intuitivo, devido à sua iconicidade, ser muito icônico, ó, o sinal de Libras. Então, pertence a Libras. Diminuindo. Estão conseguindo acompanhar bem? Quarta coluna. É isso aqui. Equivale a sinal. E o próximo, tem alguém com uma dúvida? Deixa eu ver quem é. Eu. Márcia. Essas barrinhas que você coloca embaixo, qual o significado delas? São pontuações. Muito bem. Eu não ia citar por não ser muito profundo, mas já que você citou, vou pegar essa aqui. Percebam que são diferentes. Ó, cada barrinha é diferente da outra, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Sim. E pegar essa aqui e aumentar também, para vocês verem. São 3. Comparando com o português, eles são equivalentes. Esse aqui, esse que eu estou mexendo agora, ó, o primeiro, que são 2 barrinhas finas, ele equivale a vírgula. Porque a pausa, quando a gente está sinalizando na Libras, nós fazemos também com pausas. Então, a gente faz uma pausa mais breve,
para depois continuar a sentença. Então, essa pausa breve, ela representa, fazendo uma comparação com a língua portuguesa, como se fosse uma vírgula. Essa com duas barras mais grossas, ela representa os dois pontos, porque é quando você faz uma pausa para dar destaque no próximo sinal. Porque é como eu faço assim, ó, sinal, depois eu faço, sign poodle. Porque eu quero dizer que o software que nós vamos utilizar, a língua que nós vamos utilizar é o sign wiring. Então, o sinal, que eu estou falando que é o sistema de escrever a libras. E depois eu vou falar que esse sistema, o sinal dele, é o sign wiring. Então, ele tem uma pausa que vai anteceder ao sinal. Então, ele equivale aos dois pontos. E esse aqui, que é o sign wiring, o sinal do sistema sign wiring, no final dele tem essa barra aqui, só uma barra mais espessa, mais grossa também, que representa o ponto final. É aquela pausa maior para determinar que terminou a sentença, ou de uma sentença para outra ela tem um intervalo, uma pausa, um intervalo um pouquinho mais estendido, um pouco maior. Então é o equivalente ao ponto final. Deixa eu consertar aqui o que eu fiz. Vou botar aqui. Como ele está no Drive, eu não tenho tanta facilidade de mexer como se estivesse no meu computador. Mas é só mostrar para vocês, na prática, como é que é feito, né, a leitura desse sistema. Percebam que não é tão difícil. O que vocês acharam? Vocês acharam difícil? É muito icônico. Eu não achei, eu achei icônico mesmo. E a minha cabeça viu o seguinte: na hora dos dois pontos aí, não tem as duas listas, certo? Ponto 1 em cima, ponto embaixo. É assim que eu identifiquei. E se eu pegar essa lista e colocar ela de uma forma diferente, tipo, de frente para mim, sem ser assim, que aí na minha cabeça funciona como se ela estivesse de lado. E se eu botasse ela de frente para mim, daria exatamente 2 pontos. Igual a tarja mais grossa, preta, que dá para mim também 1 ponto. É assim que funciona na minha cabeça, entendeu? Mas é isso mesmo. Você fala, pega ele e coloca ele na vertical, né? Ele está ali na horizontal e você viraria ele para ficar na Imagine vertical. que ele fosse em 3D, né? E aí você vira ele para sua frente, vira a ponta aqui, uma das pontas, para sua frente. Então é como se... Como é que eu posso falar? Tipo aquelas balinhas de MM, não, aquelas balinhas de gelatina, que a gente tem algumas que são assim, sabe? Então, é bom. Eu consigo visualizar dessa forma, entendeu? É interessante, Dilza, porque você fazendo isso é uma estratégia que você utiliza para você para fazer a memorização. Facilita a sua memorização nos seus estudos, né? Você visualiza dessa forma e cada um tem uma estratégia diferenciada para conseguir gravar, porque são muitos símbolos também, a gente vai falar um pouquinho, que é uma das desvantagens que o sistema sign wiring tem, e é uma das críticas que nós visualizamos, lemos nas literaturas, sempre criticam essa questão do sign wiring por ter muitos símbolos, muitos grafemas. Mas nós que utilizamos o sistema, nós sabemos, nós somos cientes, sabedores, de que é necessário ter essa quantidade de símbolos para poder representar cada fonema da língua de sinais. Outro comentário, Dilza? Rapidinho. Sim. Mas a gente para analisar a escrita em português, também tem essas mesmas dificuldades, não é isso? Então, assim, às vezes uma palavra ela significa muito mais coisas, ela significa muito mais coisas do que uma única coisa. Então, também é complicado no português. Não seria, eu acredito que não seria diferente na escrita de Libras. Sim, a produção escrita, ela exige estudo, dedicação, prática. Para escrever bem, tem que praticar, tem que estudar, entender a ortografia. Inclusive, o sistema sign wiring, por exemplo, ele tem uma ortografia. Assim como os ouvintes, né, nós escrevemos, e se nós não praticarmos, não estudarmos, a gente vai escrever mal, nós iremos escrever errado, porque nós temos a tendência de escrever, fazer a produção escrita de acordo com o que nós ouvimos, e a Libras também.
No SignPoodle, por exemplo, a gente pode até fazer uns exemplos, pegar nas pesquisas, porque o SignPoodle, ele é um repositório, ele é um dicionário, mas um dicionário que tem como objetivo ser um repositório colaborativo, parecido com a Wikipédia. Nós podemos colaborar. Qualquer pessoa pode se cadastrar lá no SignPoodle e pode registrar, pode escrever e fazer o registro e vai ficar lá. Só que não é qualquer pessoa que tem conhecimento da ortografia, das regras ortográficas corretas, para fazer a escrita também de forma correta, de acordo com a ortografia. Então a gente vai visualizar lá no repositório muitos erros ortográficos, porque a pessoa ela já fez, ela aprendeu algumas regras e começou a escrever, mas não atentou que tem outras regras por detrás que tem que seguir. Português também, dessa forma. Se você for logo escrevendo, você vai produzir errado, mas tem que escrever, mesmo que seja errado, que você vai aprender, vai fazer uma autocorreção, uma autoanálise. Mas comparando as línguas, é o mesmo processo. As mesmas dificuldades de fazer a aquisição do português escrito também é nas línguas de sinais. Mas o que nós destacamos um pouco antes é a facilidade do surdo em entender a escrita de sinais, por ser a escrita direta do idioma deles, né, da língua deles, diferente do português. Ok, Dilson? Então vamos... E a Dani faz uma pergunta aí. A Dani fez uma pergunta? Eu escrevi, na realidade, eu pus no chat, mas é porque ela já vai pela minha feição, não tem jeito. Ah, sim, deixa eu ver aqui, Daniela. Mas eu escrevi, eu falei o seguinte, isso, exatamente. Isso, né? Se a gente parar para perceber essa questão de nem tudo eu posso entender como sendo correto, vou pensar numa Wikipédia da vida, então faltar por isso. É o mesmo paralelo, exatamente. A Luane colocou aqui também, se a escrita é organizada sempre de 2 em 2. Ah, não. Isso aqui foi uma diagramação que eu fiz para ficar embaixo daquela linha branca, a não ultrapassar. Então, fiz uma divisão. E também para não ficar... Eu poderia ter feito, por exemplo, em 3, em 4, mas eu teria que diminuir eles. Aí ia ficar mais difícil para vocês visualizarem. E eu poderia ter colocado 1 em 1, tipo 1 em coluna, mas não teria o espaço suficiente, porque aí eu deixaria bem grande, mas aí não ia ter um espaço. Então, foi uma diagramação da minha parte que eu achei que ficaria melhor, ficaria um tamanho agradável para vocês visualizarem e ficaria mais fácil de fazer a leitura. É tudo questão de diagramação. A escrita de sinais, inclusive, foi uma discussão bem recente de como poderíamos escrever artigos. Inclusive, nós temos dissertações, aproveitando, né? Estamos falando e eu acho que nosso tempo não vai dar, porque é muito assunto. Mas aproveitando que a gente está falando nisso, temos dissertações, artigos que são feitos, são escritos, foram produzidos direto na escrita de sinais, pelo sistema Signwriting, sem o português. Então, nós temos essas publicações. E a das maiores que foi feita aqui no Brasil foi a pesquisa do doutorando, né? Ele fez uma pesquisa de mestrado, uma dissertação dele, que é o João Paulo Ampessan, de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele fez a dissertação dele toda em escrita de sinais. Fantástico, fantástico. E então a gente percebe as diagramações diferentes, um artigo, como pode ser feito, tem normas também, então está sendo produzido, é muito recente. Então, começando a produzir e a idealizar propostas para poder fazer essas produções. Como é que seria a diagramação, uma vez que é muito diferente do português, como a gente viu agora, que é o português em forma linear, e ela já é em colunas. Então, como é que fica a disposição no papel com a escrita de sinais, né? Essa parte de diagramar. Jackson, gostaria também de fazer um comentário? Eu tenho uma curiosidade. A partir do momento quando você disse aí que existem dissertações... na verdade, uma, né? Eu coloquei no plural. Fazer uma correção. Eu falei no plural, mas é só uma. Até o momento, nós só temos uma dissertação, que é do João Paulo Ampessan, mas temos artigos, inclusive um dos primeiros artigos foram feitos pela Mariane Stampf, com a Runice Quadros. Elas produziram um capítulo de um livro todo em escrita de sinais, foi um dos primeiros trabalhos. Aí eu fiquei curioso, né? Como é um doutorando, possivelmente já passou por uma qualificação, ou vai passar por uma qualificação. Sabe me dizer? O João Paulo? Sim. O João Paulo, ele já... Só que assim, o João Paulo, ele fez a dissertação dele, e agora ele está doutorando, eu não sei, eu não sei se ele já
passou pela qualificação. Boa pergunta. É porque eu queria saber na questão de, por exemplo, da banca, né? Por exemplo, a banca tem que dominar também a escrita SciWrite. Sim. Como ficaria essa questão? Que nem todo mundo domina a escrita. Por exemplo, quem orientou João Paulo foi a própria Mariane Stamps, e ela participou também da banca. A outra, acredito que foi a Ronice, eu não tenho certeza. A segunda foi a Ronice. A Ronice, eu não vou dizer que ela domina completamente, mas ela é uma das militantes, ela defende a escrita de sinais, ela tem, inclusive, muitas publicações que falam que ela tem propriedade, né? Ela fez também pesquisas empíricas com surdos, estudantes, sobre a aquisição da língua de sinais por meio do sistema Sign-Writing. E nós temos outros, aqui no Brasil nós temos pesquisadores, temos alguns, não vou dizer muitos, porque não são muitos, mas temos sim, nós temos pesquisadores surdos, doutores, mestrandos nessa área. Temos muitas produções acadêmicas que falam, que abordam o sistema Sign-Writing. Entendi, ok. Mas Obrigado. com certeza, quem faz parte da banca tem que entender. Tem que dominar. Tem que pelo menos entender, né? Tem que entender Exato. esse sistema. Obrigado, Jackson, pelo comentário. Obrigado, Dilza, também, e a Márcia, pelos comentários. Vamos sair dessa primeira parte dos slides. Vamos vencer esse slide aqui, vamos por segundo. Vamos sair do slide 1. Vamos sair dele. Eu vou falar aqui que a minha intenção com vocês de trabalhar. Eu fiz como se fosse um sumário, uma introdução do que nós iremos considerar, que nós vamos conversar. Mas eu acredito que como é um tema muito interessante, tem muito assunto, dá muita margem para a gente elencar algumas conversas, talvez o nosso tempo não dê. Então, às vezes eu posso pular alguns slides, suprimir e tentar resumir para que eu consiga aplicar na prática um pouquinho com vocês lá na plataforma SignPoodle, para que vocês visualizem. Acredito que muitos que estão aqui presentes vão participar do nosso curso lá no mês de outubro. Aí vocês vão ver melhor na prática como é que é isso. Mas eu gostaria daqueles que não vão participar desse curso ter um gostinho de como é que é a criação, a parte de produção mesmo textual da Libras na modalidade escrita. Então vamos tentar resumir um pouquinho. Aí eu vou falar basicamente dos sistemas que existem aqui no Brasil e os seus idealizadores. Falar um pouquinho da trajetória do sistema Sign-Writing. Nessa trajetória eu vou falar um pouco principalmente da vida da criadora, da Vélone, das facetas que ela passou, algumas dificuldades, as conquistas, né, que ela venceu. E é um exemplo de vida, está viva até hoje, com 71 anos de idade, uma senhora muito simpática e muito atuante. Apesar de ser aposentada, ela é muito atuante. Quem vê as publicações dela, né, a maneira como ela trata as pessoas, ela é muito humana. Ela é uma pessoa maravilhosa. Não tenho palavras para descrever a Vélone. Vamos falar um pouquinho dela. E depois vai passar um pouco sobre a história no Brasil, como que se deu a chegada do Sign-Writing e o desenvolvimento aqui no Brasil, para torná-la a escrita mais utilizada aqui no nosso território. Vamos falar um pouco das razões de utilizar o sistema, que inclusive já falamos um pouquinho por causa da abordagem da Dilza, da Márcia, foi muito bem aproveitado o comentário delas, porque, né, a necessidade de ter uma escrita para Libras, se nós temos o português, né, que é baseado no alfabeto latino. Então, para que ter escrita de sinais? Então, a gente vai falar um pouco dessas razões, do que nós já comentamos, mas tem outras razões, e ver as aplicações, os benefícios desse sistema, e a relevância para a sociedade, em especial a comunidade surda. E, por fim, para finalizar, a gente vai falar sobre essas funcionalidades da plataforma que eu mencionei, que vamos ver um pouco na prática. Então, resumindo, é isso que nós vamos considerar. Então, para iniciarmos, vamos falar um pouquinho dos sistemas de escritas. Então, a gente já falou um pouco de um deles, que é o Sign-Writing, e tem mais 3. E aí eu coloquei aqui a grafia, a escrita de cada um deles. Eu gostaria de comentar com vocês a escrita e já destacar para vocês que esses sinais dos sistemas, eles foram criados na perspectiva da comunidade surda usuária do sistema Sign-Writing. Por exemplo, Sign-Writing tem variações também. Talvez você já tenha visto alguém fazer Sign-Writing dessa forma.
o S e depois o W. Tem alguns que fazem assim e gira em W, fazendo assim. Tem alguns que fazem como se estivesse escrevendo e depois faz esse movimento aqui. E o que é mais utilizado, acredito que seja mais utilizado, pelo menos na comunidade que usa o sistema Sign Writing, que é esse aqui, que é a mão em A, próximo da palma, e só fazendo um giro com a mão espalmada, fazendo esse movimento aqui. Leide entrou aí? Sim, a Leidiane está interpretando, Ok. Cristina. Por nada. Então, esse aqui é o sinal de Sign Writing, e nós visualizamos a escrita ali. Ele está com um círculo vermelho, os sinais. Aí é o primeiro lá de cima. Aí o segundo é a hélice. O sinal dela é desse jeito aqui. Hélice. Esse sinal aqui foi criado mesmo pela criadora, hélice. Então, ela é difundida, esse sinal, e ela, a própria criadora, utiliza esse aqui. Porém, a CEL, que já está lá na outra coluna, que se lê dessa forma, está grafado, né? Está escrito, lê dessa forma aqui, a CEL. Ela, eu não sei dizer se a criadora utiliza esse sinal para a escrita que ela criou, que ela inventou. Essa foi um sinal criado pelos surdos que utilizam o sistema Sign Writing. Então, devido à necessidade, eles criaram esse sinal para a CEL. Então, toda vez que o surdo está sinalizando, vai falar do sistema CEL, eles fazem esse sinal. Mas essa comunidade específica. E, por fim, o quarto sistema utilizado no Brasil, que é o visografia, que é esse sinal aqui. Visografia. E é também um sinal criado pelo inventor dele, do próprio sistema. Então, ele também é divulgado. Esses são os 4 sistemas de escrita. Mas tem algumas pesquisas, algumas publicações que falam também de um outro anterior que talvez a gente nem mencione, que é um dos artigos que eu coloquei para vocês lerem também de antemão, foi aquele artigo da Silva, Costa, Bozzoli e Gumiero de 2018, que eles vão falar exatamente dessa trajetória dos sistemas, os autores, né, explicam em detalhes cada um desses sistemas. Mas eles não mencionam também que teve uma pesquisadora muito conhecida na nossa área de Libras, que ela chegou a criar também um sistema, só que não foi um sistema de escrita, foi de transcrição, que é a Ferreira Brito. A Ferreira Brito, em 1995, ela publicou um livro na qual ela mostrou esse sistema que ela tinha criado, que ela tinha se baseado também na notação de Tolkien, lá na década de 60. Né? Então, ela criou um sistema de transcrição, mas não é um sistema de escrita. Talvez seja esse o motivo de não estar nessa publicação, nesse artigo. Mas, por curiosidade, para mais informações para vocês, a pesquisadora Ferreira Brito, né, esse é o sinal dela, Ferreira Brito, ela também chegou a criar um sistema mais de transcrição. E agora eu vou falar um pouquinho desses idealizadores desses sistemas. Já de antemão, já adianto que nenhum deles são surdos. Então, esses pesquisadores são brasileiros, os 3, né, brasileiros, e são ouvintes, não tiveram surdos. E aí eu trazer mais uma informação interessante para vocês. Não tem na literatura essa informação. Alguns anos atrás, um grupo de surdos lá em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, eles começaram a fazer pesquisas, um grupo de estudo, e começaram a idealizar uma escrita de sinais. E aí seria algo inovador, porque seria feito por surdos. Essas escritas que nós estamos mencionando não foram feitas por surdos, não foram pelos que precisam, né, ter a necessidade de utilizar. Era para eu ter gravado um áudio para você. Continuando. Era para ele ter gravado um áudio, ele não gravou. Ok, obrigado, Daniane. E eles ainda não criaram, ainda não foi documentado, eles não publicaram ainda nada, ficaram de criar. Eles estavam no processo de criação. A última vez que eu entrei em contato com ele, com um dos responsáveis, ele disse que ainda não tinham ainda produzido, não sei se eles chegaram a desistir, mas seria algo muito interessante, mais uma proposta de escrita, e o peculiar, o diferencial, o inédito, seria que seria construído por pessoas surdas. Enfim, nós temos esses 4 aqui
que nós vamos comentar um pouquinho. Então, o primeiro que nós vamos falar é da visografia. Eu não vou fazer em ordem cronológica, eu vou falar do mais recente até o mais antigo, para a gente falar um pouquinho melhor sobre o sistema Sinoario. Passando o slide. Sim, antes de falar para vocês dos idealizadores, eu fiz uma tabela para comparar um pouco os sistemas, só para vocês terem uma ideia de como é que é a escrita. Vocês viram como é que seria o sistema Sinoario, mas como é que seria a escrita mesmo, ver, né? Como é que se produz a escrita no Elis, ou na Cel, ou na visografia. Então, nós temos uma frase, eu vou fazer a leitura dela em escrita de sinais, até porque uma vez eu não conheço os outros, eu não conseguiria fazer a leitura dos outros sistemas. Mas são essas sentenças, eu sei que está correta, porque eu retirei do trabalho da pesquisa que eu acabei de mencionar, dos autores, né, dos 4 autores de 2018, e ali está escrito que é o sistema de escrita da Libras aqui no Brasil. Então, a leitura ali em escrita de sinais. Seria mais ou menos o que equivalente nas outras escritas, em Elis. Mas percebam a diferença, olhando aqui para eles, né? A primeira hélice que está aqui, a primeira, depois a segunda Cel e a terceira visografia. Comparando elas, o que a gente pode destacar é que a visografia e o sistema Sinoario, eles são um pouco semelhantes. Conseguem perceber um pouquinho das semelhanças? Por exemplo, aqui, ó. O primeiro grafema, símbolo que está lá em cima em Sinoario, é esse aqui, né? Para sistema. Se a gente for recorrer à visografia, que é linear, que começa da esquerda para a direita, a gente vê que aquele símbolo ali que representa a configuração de mão, que é a mão fechada, ela é muito parecida com a do Sinoario. E ela tem aquela seta, né? Ela tem a seta, uma seta da mão está indo para o lado esquerdo, lado direito, o outro esquerdo, e uma seta indicando que está fazendo um movimento para baixo. Então, algumas coisas dá para deduzir no visografia. E por que será que é um pouco semelhante? O que vocês acham? Por que é um pouco semelhante? Alguém que leu lá o conteúdo, a matéria, viu por que é semelhante? Então, vamos para o próximo slide, que aí no próximo slide eu falo um pouquinho por que é tão semelhante às escritas. Diferente das outras, né, que é totalmente diferente. Então, o idealizador do sistema de visografia é o Cláudio Alves Benassi. Ele, na verdade, é formado em música, mas ele fez também uma especialização em Libras e atualmente ele trabalha na Universidade Federal do Mato Grosso com Libras. Ele é professor de Libras lá na universidade, no curso de Letras Libras, e ele criou esse sistema baseado em 2 sistemas. Então, ele utilizou o sistema Sinoario e o sistema Elis, essa aqui. E aí ele fez uma junção, ele misturou. Ele utilizou, então, alguns grafemas, que ele passou a chamar de visografemas, então ele também fez algumas alterações, mudanças, e associou algumas estratégias utilizadas pela criadora da Elis, que foi uma proposta mais interessante em alguns aspectos do que o Sinoario. Um dos exemplos seriam as configurações de dedos, que no sistema Sinoario não é baseado em configurações de dedos, é configuração de mãos. E aí ele fez essa junção e ficou muito parecido, ficou bem parecido em algumas partes. Dá para perceber melhor ainda que com o sinal nome dele, o sinal pessoal em Libras dele, que é esse aqui, essa configuração aqui, ó, e fazendo próximo da boca, e fazendo um movimento como se estivesse tocando uma flauta. Esse é o sinal dele, porque ele é músico e é especialista em flauta doce. Ele tem algumas pesquisas na área, e esse é o sinal dele. Então, eu consigo fazer a leitura do sinal dele, porque está aqui grafado, em Sinoario aqui embaixo, certo? Mas do lado da foto dele, vocês visualizam como é que seria o sinal dele em visografia, um visografema, né? E percebam que é um pouco parecido mesmo. Por exemplo, faz a representação da cabeça. Então, esse círculo aqui maior representa a cabeça. Aí tem um traço pequeno aqui, que parece uma boca, porque representa a locação da boca, porque é feito próximo à frente da boca.
e as configurações de mãos que são muito parecidas também com a da escrita de sinais. Então, só para a gente entender isso, né, que ele fez essa junção, misturou as duas escritas de sinais e surgiu essa avisografia. Ele fez esse trabalho antes ele começou a pesquisa antes do doutorado dele, mas aí depois, em 2017, quando ele iniciou o doutorado, ele aproveitou e foi fazer um trabalho em cima da escrita, da avisografia. Então, a escrita surgiu, né, ele idealizou em 2016, e em 2017 ele começou esse trabalho e finalizou o doutorado dele, e tem já esse produto pronto, que é a avisografia. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente, se é utilizado ou não, né? Uma vez que ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso, o que nós temos na literatura falando sobre esse trabalho dele, né? O resultado do trabalho dele. Vamos falar um pouquinho mais na frente. Depois, é o mais recente, a avisografia é das escritas mais recentes. Aí, um pouco antes desse trabalho dele, teve a pesquisa da professora Adriana Lessa. Vamos falar um pouquinho no próximo slide dela. Adriana Lessa, que é, inclusive, da Bahia. Quem levantou a mão? A Daniane. Eu, Rubens, mas é rapidinho. Sim, é só para você tentar sintetizar mais, porque já deu 20 horas e 1 minuto. Passou voando. Não vai dar tempo, eu vi que não vai dar tempo. Tem muita coisa para falar, não dá tempo. Eu vou tentar ser mais sucinto. Isso. Nós começamos às 19h15, né? Mais ou menos. E 10. 19h10. Eu só tenho 1 hora mesmo, né? Não, a gente pode passar alguns minutos, sabe? Mais uns 20 minutos, a gente deixa você passar. Tá bom. É muita informação, é muitos detalhes. É muita informação, concordo. Mas vamos deixar claro para o pessoal também que a gente tem o curso, está aberto. As inscrições vão abrir dia 26, né? Aqui é um gostinho mesmo. E é para a gente... na verdade, aqui não vai ser o curso, as pessoas não vão aprender a usar a escrita de sinais, mas são informações riquíssimas, Rubens, concordo com você. Tá bom, obrigado, Daniane, por me lembrar do prazo. Tô olhando aqui também, realmente não dá tempo, não. Eu vou falar um pouquinho de uma curiosidade da Adriana Lessa, porque ela é daí, da Bahia, ela é professora titular, ela é doutora em Linguística, ela é professora titular da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Ela fez o trabalho dela em 2009 e aperfeiçoou posteriormente em 2011. E hoje eles fazem minicursos, inclusive recentemente, em 2017, ela ministrou um minicurso ensinando a funcionalidade desse sistema que ela criou. Então esse é o sinal dela, o sinal da Adriana. Ali nós visualizamos o sinal dela, o sinal pessoal, como seria na escrita que ela criou, que é a CEL. O nome CEL, acredito que advém do próprio nome dela, eu não tenho certeza, porque é CEL, e só sabemos que o sinal criado pelos surdos é esse aqui. Então tá aí pertinho de vocês, né? Vou adiantar, porque é muita informação. Tem uma pesquisa, um trabalho muito enriquecedor do professor Renato Leão. Então, Renato Leão, 2020, ele fez uma pesquisa fantástica, fazendo esse apanhado dos sistemas e da utilização desse sistema nas universidades. Então, na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia não tem um curso de Letras Libras. E aí a pesquisa dele foi investigar os projetos políticos pedagógicos dos cursos de Letras Libras. Aí ele foi verificar o quão essas escritas são difundidas no meio acadêmico. Então, até no momento, na pesquisa dele, ele não encontrou esse sistema sendo utilizado num curso de graduação de Letras Libras. Ok? Só uma informação, um parênteses. Passando para o próxima escrita de sinais, que foi criada pela professora Mariângela Estelita Barros. Ela é professora doutora em Linguística também pela Universidade. Na verdade, ela se formou na USC, na Universidade Federal de Santa Catarina, mas ela é a professora titular da Universidade Federal do Goiás. E, no mestrado dela, ela idealizou esse sistema de escrita. Aí aqui eu peguei a referência daqueles autores que eu já mencionei, que ela começou esse trabalho em 97. De fato, o mestrado dela começou em 97. Há literaturas que vocês irão ler e vai estar em 1998,
que ela criou o sistema em 1998, mas é porque o mestrado dela iniciou em 1997. Então, vocês vão ver essa diferença, um pouco dessa diferença. Mas o importante é que foi mais ou menos em meados dos anos 90, então no final dos anos 90, 97, 98, ela criou esse sistema e na pesquisa de doutorado ela aperfeiçoou o sistema ELIS. Então o sinal dela é esse aqui, da professora Mariângela Estelita. Então não vamos delongar muito não, porque agora vamos passar para o sistema que nós queremos conversar um pouco com vocês, que é o sistema Sutton-Sinoarin. Então, a gente já comentou um pouquinho sobre a Vellone, essa senhora simpática, que a gente visualiza aqui na foto. Ela, já até mencionei, né? Ela tem 71 anos, ela nasceu em 1951, mas mesmo assim, mesmo aposentada, ela continua trabalhando arduamente na divulgação, no ensino desse sistema no mundo todo. E são muitos países que já aderiram ao sistema dela. E eu gostaria de destacar algo interessante, porque dentro da academia, há uma grande discussão sobre se a escrita de sinais, sistema Sinoarin e essas que nós mencionamos, se elas podem realmente ser reconhecidas como escrita. Tem essa discussão na academia, porque alguns autores não reconhecem o sistema Sinoarin e os demais como uma escrita, porque a escrita também a gente sabe que ela tem um papel social, uma vez que não são todos os surdos, na verdade a minoria de surdos, né, que utilizam esse sistema no seu dia a dia. Nós sabemos, já é consolidado, de que é um sistema muito pesquisado, muito estudado, muito divulgado na academia e é utilizado nos cursos, como nos cursos de letras libras, é uma disciplina, que nós vamos falar um pouquinho também, mas no papel social ainda não é tão utilizado. Então, alguns autores defendem que ele não pode se caracterizar como uma escrita. E aí eu, por exemplo, puxando a sardinha, porque eu defendo muito o sistema, sou militante no sistema de escrita, a gente tem alguns contra-argumentos. Por exemplo, tem o ISO, que é uma convenção que faz o reconhecimento das escritas em todo o mundo. Por exemplo, a nossa escrita, que é a escrita latina, ela é reconhecida como uma escrita, ela está lá no ISO, ela está na relação no ISO como uma escrita. Pois bem, a escrita de sinais do sistema Sinoarin também está na ISO. Ela faz parte, então ela é reconhecida por um órgão mundial que faz a catalogação, os estudos e faz o registro, o reconhecimento mundial das escritas, sendo que o sistema Sinoarin faz parte também disso. Desde 2013, se eu não me engano, ela já é reconhecida como uma escrita. Então, ela é conhecida no mundo todo como uma escrita e é utilizado como tal. Então, gostaria de fazer só essa ressalva, porque vocês podem ouvir essas discussões também, podem ler, né, ler publicações que vão falar sobre isso. Mas, enquanto militante, a gente defende que ela é um sistema de escrita, não um sistema de notação ou de transcrição, mas reconhecimento como uma escrita. E essa escrita, ela surgiu em 1974. E aqui no Brasil, ela chegou em 1996. Eu não vou passar os slides, porque eu vou falar um pouquinho da vida dela, da Vellone, de forma bem resumida. Ela nasceu já com uma condição genética, ela nasceu já doente, ela tinha infecções na pele, ela tem um problema de eczemas. Então, o problema não é tão sério, mas no caso dela, que é uma condição genética, é sério. Então, ela já nasceu com problemas de pele, descascando. Então, desde a tenra infância, ela teve que ter muito cuidado com a saúde dela. E a Vellone, ela sempre amou a dança, principalmente o balé, a modalidade do balé. Até mesmo com 4 anos de idade, ela já começou a aprender a dança, ela já fazia cursos de dança. E devido às limitações, em uma das publicações que ela menciona, que devido às condições dela, que impediam dela de dançar, ela fez exatamente o útil e agradável. Ela aproveitou e foi começar a fazer o registro, a anotação dos movimentos da dança, devido às dificuldades que ela tinha. E apenas com 15 anos de idade, em 1996, ela criou um sistema de escrita, que é o Dancewaring, o registro da dança. Ela começou a fazer isso. E esse sistema se popularizou, ficou tão conhecido,
que na Dinamarca, renomados professores de balé a convidaram para poder fazer um trabalho com eles, de fazer o registro das coreografias, porque estavam se esquecendo os movimentos. Então, com 21 anos de idade, em 1970, ela foi para a Dinamarca fazer esse trabalho. E aí ela publicou alguns livros sobre isso. E interessante que, logo em seguida, alguns anos depois, os surdos da Universidade de Copenhague se interessaram por esse trabalho dela e convidaram para tentar fazer o registro das línguas de sinais dinamarquesa. E aí ela começou a fazer a produção. Vou até mostrar para vocês no slide como é que ficou o resultado desse trabalho dela. Pronto, é esse aqui. Percebam que aqui embaixo, aqui é ela, a Valerie jovem, e aqui embaixo o resultado do trabalho dela com os surdos da Universidade de Copenhague, Dinamarca. Percebam que é muito parecido com uma partitura, porque ela fez baseada no sistema que ela tinha criado, que era o Dance Wiring. Aí ficou muito semelhante. Só depois, quando ela voltou para os Estados Unidos, que aí formou um grupo de surdos, que é chamado de DAC, que eles foram fazendo a reestruturação, fazendo a adaptação até o que nós temos hoje. Então, esse é um pouco do percurso de vida da Valerie. Vou passar aqui um pouco para frente. Aqui menciona quando passou a sair do papel, porque o Sign ele era só produzido à mão, que foi até 1991, aí já em 1986, na década de 80, né? Até 81, 84, eles publicaram um jornal que era todo feito à mão. Imagina, eles faziam publicações de jornais escrito à mão e divulgavam, mandavam para vários lugares do mundo. Então, imagina o trabalho que dava de escrever tudo isso à mão, produção à mão. Só em 86 é que eles conseguiram fazer a produção digital. Digitavam. E com a população, com o advento da internet, em 96, aí conseguiram difundir ainda mais a escrita de sinais. E foi por esse motivo que chegou aqui no Brasil, em 96, com um grupo de pesquisadores liderados pelo professor Carlos Rocha. E nesse grupo do professor Carlos Rocha, que é lá da PUC do Rio Grande do Sul, havia na verdade, a graduanda, né? Ela ainda estava graduanda no curso de informática, que é a Mariana Stampf, que a gente conhece muito bem. E aí ela começou a fazer esse trabalho, ela assumiu algumas responsabilidades, inclusive ela foi a responsável pela tradução do primeiro livro infanto-juvenil para a Libras, para o sistema Sign Wiring, que é esse livro aqui. Eu vou pular aqui, não vou falar dos membros. É uma pena, eu queria muito falar do Adam. Pronto, esse aqui é o primeiro livro infantil que foi publicado em escrita de sinais, que é uma menina chamada Cauana. Então, de acordo com o Leão, esse foi o primeiro livro e foi liderado pelo projeto do professor Antônio Carlos. E foram eles responsáveis também de articular para que o sistema Sign Wiring se tornasse uma disciplina. E como começou lá na Universidade Federal de Santa Catarina, começou o curso de Letras Libras, que foi em 2006, e teve 9 polos nos estados brasileiros. Então, como era uma disciplina obrigatória, ela foi implantada em cada um dos polos. Então, começou a disseminar, a divulgar a escrita de sinais. Então, hoje nós temos um trabalho muito grande de escrita de sinais com pesquisas, nos cursos de graduação, devido a esse trabalho dessa equipe do professor Antônio Carlos, junto com a Mariane. Depois vieram outros professores, como a Ronice Quadros, que fizeram um trabalho de militância e levaram a escrita de sinais para todo o Brasil. Então, um dos motivos de utilizarmos a escrita de sinais, vocês utilizam, se você já cursou o Letras Libras e teve a oportunidade de fazer a disciplina de escrita de sinais, nós devemos a eles esse trabalho, né? Esse trabalho lá atrás, com a Mariane e com os demais professores, nos cursos de Letras Libras. Hoje, os cursos de Letras Libras têm a obrigatoriedade, apenas um
de acordo com o Leão, 2020, apenas um estado, uma universidade federal, não trabalha com a disciplina de escrita de sinais, de acordo com a pesquisa dele, que é a Universidade Federal de Roraima. Até 2018. Até 2018 eles tinham a disciplina de escrita de sinais. Depois disso, eles tiraram do projeto político-pedagógico do curso. Tem um mapa que o Leão faz, que é esse aqui, onde ele mostra as escritas de sinais, onde elas são trabalhadas. Então, nós temos aqui do lado esquerdo um mapa onde mostra os 15 polos dos cursos de bacharelado em letras libras lá em 2008. Mas os cursos começaram em 2006, os de licenciatura. Só 2 anos depois é que foi implantado o bacharelado. Por causa disso que espalhou a escrita de sinais. Aí do lado direito, nós temos uma pesquisa mais recente, que é de 2020, onde ele mapeou onde é ministrado os sistemas de escritas, não só o Sainuário, mas os demais. Aí a gente percebe que no campo ali de verde, que são 3 estados, Mato Grosso do Sul e o Goiás, é onde predomina a escrita de sinais ELES, aquela criada pela Maria Ângela, que é lá da Universidade Federal de Goiás. Então, essas universidades aceitaram o sistema dela, a ELES. Mas a maioria, como vocês podem ver que está em azul, são as outras universidades federais que utilizam o sistema Sainuário. Tem uma exceção, que está lá em vermelho, que é justamente a região do Sudeste baiano. Apesar que o Leão ele menciona que na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia não tem um curso de letras libras. Então, na pesquisa deles, eles não encontraram um projeto político-pedagógico que tenha a disciplina escrita de sinais, a qual seja a CEL. Não encontraram. Então, até então, eles não têm essa informação. Mas a outra universidade, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia, em outros lugares, já tem no projeto político-pedagógico essa disciplina. Ok? Se alguém tiver alguma correção, até porque vocês, né, a maioria de vocês estão aí nessa região, né, da Bahia, tem muitos também de Minas, podem também complementar. Eu percebo que tem na pesquisa do Leão, que faltou algumas universidades. É porque, na verdade, a UESB, ela não é federal, ela é estadual. É estadual, exatamente. Porém ela não tem realmente o curso de letras libras. Mas nós temos a UFRB. Só que eu não sei, não me lembro quando foi que surgiu o curso de letras libras na UFRB. Se foi antes ou depois da pesquisa dele. Pois é. Por exemplo, vocês sabem de hoje... 2020, né? Então já tinha o curso de letras libras. E aqui, se eu não me engano, há uma disciplina específica de SciWrite. Olha, então, é uma informação importante, Jacques, que você passa para a gente, porque na pesquisa de Leão, ele não consta essa universidade específica, a Universidade Federal, né, a UFB, não consta... A UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ah, sim, a Recôncavo, essa tem. Ele cita, na relação ele cita. Tá, tudo bem. Não, mas tá bom, é uma informação importante, mas ele cita assim. Mas, enfim, o que a gente quer destacar aqui nessa pesquisa de Leão é o quanto a escrita de sinais pelo sistema Sainuário se popularizou. E aí eu quero destacar para vocês o porquê também os surdos, eles preferem, eles adotam o sistema Sainuário do que os outros demais sistemas. Então, um dos motivos... Deixa eu passar aqui o slide. Então, algumas das razões. Primeira razão, como vocês já perceberam, ela é muito icônica, é a iconicidade. Então, o sinal de icônico é esse aqui. Aqui eu não vou, vai dar trabalho de fazer isso. Mas dá para visualizar aqui o sinal de icônico, eu escrevi ele aqui. Então, a gente percebe que lá, aquele primeiro grafema lá em cima, ele representa a minha mão com esse formato. Dá para perceber porque os dedos, né, o formato dos dedos estão curvos. Então a gente percebe a maneira como ele é feito. Se a gente pegar ele aqui de lado, é como se eu estivesse desenhando a minha configuração desse jeito aqui, estivesse desenhando ali, porque é muito idêntico. Então a forma da minha mão, ela passa a copiar o referente. Por isso que a gente chama de iconicidade.
aí tem uma seta que mostra que ele faz o movimento para trás, e tem um símbolo ali do lado que é representa a minha mão fechada, como se fosse um quadrado. Então é isso aqui. Então só o fato da escrita icônico, né, de vem de iconicidade, já mostra que ele é icônico. Brincadeiras à parte, mas é isso, uma das grandes razões da aceitabilidade dos surdos pelo sistema é a sua iconicidade. E, portanto, de forma consequente, é intuitiva. Uma vez que ela é icônica, a pessoa consegue fazer deduções, como eu até mencionei na pesquisa que nós fizemos de intervenção aqui na escola bilíngue da nossa cidade, da capital de São Luís. As crianças surdas, mesmo sem ter contato, o primeiro contato que tiveram com a escrita, eles já estavam conseguindo fazer a produção de leitura. Por ser icônica, eles conseguem fazer a dedução. Então, ela é muito intuitiva. Consequentemente, é fácil de leitura, como eu já falei. Então, os surdos se identificam com esse sistema e há essa aceitação. Mas aí pode vir uma grande pergunta. Pois é, mas se os surdos têm essa facilidade de aceitação, por que os surdos não utilizam no dia a dia? Nós não vemos isso, né? Quem faz parte da comunidade percebe isso, que os surdos não utilizam no dia a dia. Então, um dos motivos da explicação é que ainda tem uma carência desse trabalho, de ser feito um trabalho nas escolas bilíngues. Tem escolas bilíngues que já adotaram o sistema Signwriting, mas percebemos que muitas outras escolas bilíngues ainda não se faz um trabalho com as crianças. É o exemplo aqui da minha cidade, de São Luís, ainda não tem um professor que vá trabalhar com eles, com as crianças, diferente lá do Sul. A gente tem muitos relatos, experiências, artigos, produções, fazendo trabalhos das escolas bilíngues do sul do Brasil, que já fazem um bom trabalho, que já tem um bom resultado. Mas em outras partes do Brasil ainda não temos esse trabalho. Então, tem uma carência de se trabalhar o sistema de Signwriting. Então, o objetivo é trabalhar desde a tenra infância. Porque se uma criança começa a fazer produção escrita, ele vai crescer desenvolvendo essa escrita. E, consequentemente, quando estiver um adulto, ele vai ter já a apropriação do sistema de escrita da sua própria língua. Então, é um atraso. Nós temos esse atraso, infelizmente. E a gente precisa avançar mais nessa área, nesse campo de pesquisa. Eu coloquei aqui, numerei os benefícios, mas eu não vou me alongar com os benefícios que foi feitos, que está no livro. Só destacar rapidinho esse livro aqui. Não sei se todos já ouviram falar, se já leram, mas é um livro incrível, recomendo. É o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, de autoria desse casal que nós visualizamos aqui, que inclusive eles moram aí, eles moram em Salvador e são de Minas, são de Belo Horizonte, né, o Madison e a Raquel Barreto. Então esse aqui é o sinal do Madison, é o M, encostando no nariz, e a Raquel é esse sinal aqui. A Raquel, ela é surda. Os dois formaram no curso de Letras Libras de 2006 e mudaram para Salvador e são pesquisadores na área da escrita de sinais. E esse livro, eu posso dizer que é um divisor de águas. Esse livro, ele é fantástico. Não temos uma publicação tão completa como este livro. Ele é enriquecedor. Eu comecei a aprender a escrita de sinais lendo este livro. Depois eu fui fazendo curso com Adam Frost, que eu queria ter falado do Adam, mas o nosso tempo não permite. Que a Daniane tem, olha. E a Daniane tem a versão de 2012, a primeira versão, né? Porque eles publicaram em 2012, depois, anos posteriores, eles fizeram complementações, o Jackson também tem, e de 2012 também. Aí ela tem a da Elis, olha, da Mariângela, que legal. Eu também tenho, só que não está aqui comigo, eu emprestei. Mas quem não tem esse livro, tentem adquirir, tem ele também em PDF, vocês podem também adquirir o livro em PDF. Ele é muito bom. Como eu falei, não tem um exemplar, uma outra publicação no nível dele, porque ele é muito completo, ajuda muito a aprender a escrita de sinais. Então, a pesquisa deles, né, do Madison e da Raquel, foi importantíssima. Faz parte ainda, né? Continuamos estudando e a gente deve muito a eles, aos dois, por fazerem essas pesquisas para a gente. Nos ajudou muito, me ajudou particularmente demais. E eu quero só, para concluir,
falar um pouquinho da relevância. Então, temos aqui uma foto fazendo um trabalho na escola bilíngue, e aqui é uma surda fazendo no quadro e interagindo. Então, é como eu mencionei, a escrita de sinais ela é fundamental para o processo de aprendizagem da criança surda. Ele tem uma relevância enorme na sociedade nesse sentido, porque é uma das lutas de quem faz parte da comunidade surda, principalmente de quem trabalha com os surdos no trabalho de aquisição da língua portuguesa, até mesmo na aquisição da própria língua. Um exemplo, o sistema Sanuari, ele ajuda muito a criança surda a aprender a própria língua. E a gente teve alguns casos, alguns exemplos disso, de surdos que não entendiam certos sinais, não sabiam o conceito, e a gente conseguiu conceituar aquele sinal por meio do sistema Sanuari, fazendo um trabalho de estratégia. Então, ele auxilia na aquisição da própria língua, da língua portuguesa, na modalidade escrita, ajuda na parte de cognição, porque a criança ela vai começar a fazer a leitura. Até então, a criança surda, ela não faz leitura, ela não produz, ela tem essa dificuldade, né? Não é que não consiga, mas ela tem algumas barreiras que precisam ser feitas algumas intervenções, algumas estratégias para quebrar essa barreira. E o sistema Sanuari, ele vem cumprir esse papel de forma muito significativa. O que eu gostaria de citar para vocês, infelizmente, só se a Daniane nos permitir um tempo para poder entrar lá no Sainpudo e mostrar um pouquinho para vocês a funcionalidade, mas eu vou deixar a Daniane decidir. Mas essa parte teórica aqui, eu tentei cumprir, enxuguei bastante, mas já passou do tempo, né? Já está dando 8h30. Na verdade, 27 minutos. Pois é, passa muito tempo. Né? Mas quem for fazer o curso prático vai ter a oportunidade de ver. Exato. A gente vai convidar o pessoal para fazer o curso. Rubens, eu já coloquei aqui no chat as informações básicas sobre o curso, link de inscrição, e coloquei o card acessível, porque não dá para a gente pode até, eu acho que eu vou até fazer isso aqui enquanto eu converso, vou pedir para você, eu vou compartilhar aqui, por favor, Rubens, o card do curso, tá? Então, pessoal, é muito rico, é muito interessante realmente a escrita de sinais, tá? Para quem quiser fazer o curso, estou compartilhando já? Ou ainda não? Eu vou começar agora. Isso. Já foi? A hora que tiver chegado aí, vocês me falam. Obrigada. Já visualizamos. Aqui está o card, mas eu deixei no chat informações sobre o curso, que são as informações básicas que estão aqui no card, e deixei o link do card acessível, tá? Que aí vocês vão ter acesso a esse card que vocês estão vendo aqui comigo, com link para audiodescrição, link para informações do card em língua de sinais, tá? As inscrições vão começar no dia 26 e vão até o dia 30. São pouquíssimas vagas, são 20 vagas. Já estamos com muitas, principalmente o pessoal do grupo de estudos, muita gente vai fazer. Então, a gente pede que quem tenha interesse, dia 26, fique esperto. É a hora que abre as inscrições, tá? No site, no sistema da UFSB. Pronto, parei de compartilhar. Aumentou as vagas, né? Agora são 30. São 30 vagas, mas eu ainda deixei essa quietinha falando 20, porque são pouquíssimas vagas, né? Na verdade, a gente sabe que a maioria dos GELs já juntou ali mais de acho que já deram umas 20 vagas, então vai ficar para público externo a faixa de 10 vagas. Então, é só para deixar para vocês que realmente está bem corrido, bem concorridas as inscrições para o curso, tá? E é isso, Rubens, eu queria te agradecer, foi um momento muito rico, muito massa, a gente queria ter mais, né? E a gente fica mais, se der, né? A hora que a gente começa a falar sobre, e quando a gente gosta do que a gente faz, o trem rende, e a hora também passa, que a gente nem vê. Mas eu queria te dizer que foi muito bom. Eu acredito que para as pessoas que estão aqui, é um grupo de estudos, né? Então, para quem é do grupo e não tinha conhecimento do que é escrita de sinais, eu acho que ficou bem claro.
Para quem é do grupo, que são muitos especialistas já no grupo, mas que viram, a gente viu, na verdade, muito pouco sobre escrita de sinais nos cursos de letras livres que a gente fez, outros cursos livres que a gente fez também, e é muito massa. E eu acho que isso vai ficar bem mais claro no curso que você ministrar lá, tá? Eu gostaria de agradecer demais a você. Eu quero agradecer as intérpretes de Libras. Eu acho, Cris, acho que nem está aqui mais, acho que ela precisou sair, mas eu queria agradecer a Leide, a Cris, a Bia, pela interpretação, por tornar o nosso evento acessível para a comunidade surda. Eu queria agradecer os monitores, né? A gente tem o Léo, que é o responsável pelos cards, a gente tem a Luzinete, responsável pela audiodescrição, a gente tem o João, que é responsável pela gravação e está aí atrás, a Uane e o Caio, que são responsáveis por estarem aqui coordenando para mim o chat, lançando a lista de presença, agradecer a Dilza, que é responsável pela divulgação, participação nos fóruns e tudo mais. Obrigada, Dilza. Acho que eu não esqueci nenhum. A Uane, falei. Acho que são eles. Eu queria agradecer e agradecer você por esse momento riquíssimo. Dilza, quer falar? Pode falar, meu bem. Foto! Eu quero a foto! Eu quero todo mundo abrindo as câmeras para poder fazer aquela foto. Momento foto, gente. Por favor, abrem as câmeras. Deixa eu ver se eu esqueci. Dani, tem uma informação importante ali, que até a Marta, acho que foi a Marta o nome dela, colocou... A Márcia. Não é a Marta, ela colocou uma informação importante. É aconselhável fazer o curso, mesmo que não tenha um domínio da língua brasileira de sinais? Sim. O que acontece? Para quem é fluente na língua, há um melhor entendimento da escrita de sinais, porque a gente viu ali que é uma questão bem icônica, né? Então, quando você sabe o sinal, você observa o sinal e você sai aplicando o que você está fazendo, o que você está sinalizando. Mas o curso está aberto também para quem não é fluente na língua, para que venha conhecer sobre. A gente fala em uso e difusão, a lei fala em uso e difusão, e é isso que a gente pretende. Então, mesmo quem não é fluente na língua e queira aprender sobre ela, está aberto para você também. Venha conhecer sobre a escrita de sinais. Não é, Rubens? Exatamente. Todos convidados. E a gente tem que... É porque, na maioria das vezes, para as pessoas, era o que a gente estava comentando no início, as pessoas não têm muito conhecimento sobre a escrita de sinais. Mas vamos pegar o que as especialistas falam, né? Vamos pegar o que Stumpf fala, por exemplo. A escrita e a leitura, elas caminham juntas. Não ocorreu isso com a gente, enquanto pessoas não surdas, no nosso processo de alfabetização? Essa necessidade também ocorre com as pessoas surdas. A diferença é que elas não têm acesso às informações. Elas não têm acesso, muitas vezes, à sua própria língua, a língua de sinais, a Libras, no caso do surdo brasileiro, e também não têm acesso à escrita de sinais, que deveria acontecer, que infelizmente não ocorre. Tá? Gente, eu queria agradecer a participação de todos. Novamente, Rubens, muito obrigada. A gente se vê agora no curso. Lembrando ao pessoal que na sexta-feira, dia 26, a gente tem mais um encontro com cinema comentado com a professora Raimires, que está aqui presente com a gente, né, Rai? O cinema comentado será com ela. Teremos aí, então, o curso de escrita de sinais com Rubens. Inscrições começam no dia 26. Estou vendo ele agarrado aí, Rai. E deixei uma notícia nova hoje no início, né? Falei sobre a organização de um livro com o tema sobre Libras, já postei lá no grupo e já deixei uma chamada aqui no chat também para todos poderem participar. As informações estão todas ali no chat, o pessoal do grupo já está ali, a gente vai começar já a divulgar nas redes sociais, tá? Então venham escrever, venham falar sobre a Libras. O cinema comentado vai ser no Google Meet. Sim, sempre pelo Google Meet. E o cinema comentado encerra em dezembro, né? Vamos lembrar aí que são 10 sessões, 40 horas de projeto. Obrigada, gente. Rubens, vou deixar você dar suas últimas palavras, Rubens, antes que as meninas me matem. O que eu gostaria de dizer e incentivá-los é juntar-nos a nós, aqueles que são militantes pelo sistema Sainoarin, porque precisamos de braços, de mãos para fazer esse trabalho. Temos muita carência, muita coisa para fazer,
mas falta um pessoal. Então, quem faz esse curso, incentivo muito fazer o curso para ser multiplicador, para multiplicar. Eu sei que não são todos aí da universidade, da UFCB, tem outras instituições de ensino, então possam fazer e também levar para suas instituições de ensino, para suas escolas, incentivar o uso, porque eu acho que esse trabalho de formiguinha, fazer esse passo, acho que vai ainda colaborar ainda bem mais para divulgar o sistema que é tão relevante para a comunidade surda. A gente ter no grupo pessoas de várias instituições faz o movimento ficar ainda mais rico, né? Eu também amo essa questão. Gente, muito obrigada. Queria desejar uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada pela parceria. E a gente se vê nos próximos eventos sobre língua de sinais. E agora, com a aprovação do grupo de estudos em educação especial inclusiva, vão vir mais novidades por aí. Esperamos que já o mês que vem. Um beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, Daniane. Amei te ver, amei matar saudade. Obrigada, Caio. Boa noite.